nesta noite, como instrumento do Senhor. Deus, nós estamos aqui, Senhor, trabalha, Deus, nos nossos corações, Senhor, para que esta palavra, Senhor, venha impactar as nossas vidas. Oh Jesus, que esta palavra venha causar, Senhor, um efeito grande na vida da tua igreja, Senhor, e que nós possamos andar, Senhor, no teu caminho, Senhor, diligentemente, Senhor, e aleluia, Senhor, fazendo, Deus, a tua obra, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar glorificando e exaltando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, mas este dia qual o Senhor concedeu a cada um de nós para estarmos aqui glorificando e exaltando o nome dele. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao anjo da igreja, ao pastor Cristiano Pérez, que confiou tamanha responsabilidade de estar transmitindo a santa e poderosa palavra de Deus. Eu não poderia também, irmão, deixar de falar do meu amigo que me trouxe aqui, um amigo que nas horas mais difíceis ele está do meu lado. Acho que alguns aqui conhecem ele. O nome dele é Consolador, Espírito da Verdade, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio. Esse meu amigo é poderoso, mas se ele quiser nesta noite haverá curas no nosso meio. Se ele quiser nesta noite haverá milagres no nosso meio, porque ele é poderoso, irmãos, e ele está aqui nesta noite. Louvado seja o seu nome, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu estava orando a Deus nesta tarde, falando com o Senhor. Eu sei que muitos aqui vieram com necessidades nesta noite. Eu também vim com necessidade. Mas o Espírito Santo, meu amigo, falava dentro do meu coração, falando para mim: filho, ainda há necessidade maior. Ainda há necessidade maior, louvado seja o nome do Senhor. Ainda há necessidade maior que a sua. Ainda há necessidade maior que a do meu povo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. E eu estava falando com Deus, irmãos, e Deus falava no meu coração: grande tem sido a seara, mas poucos têm sido ceifeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Findou a saga, chegou o verão, e ainda há almas para ser salva, ainda há almas para ser arrebatada das garras de Faraó. Mas eu venho como profeta nesta noite, pelo poder do Espírito Santo. Deus vai levantar profetas aqui nesta noite. Deus vai levantar homens e mulheres com compromisso com o Evangelho, com compromisso com a palavra. É com isso, irmão, é com sede nesta noite de missão que eu venho nesta noite falar, irmãos, no chamado de um missionário. No chamado, irmãos, de um missionário, e falar de missão é falar de Moisés, grande homem da Bíblia Sagrada, um homem chamado Moisés, a qual a Bíblia fala, irmão, que Moisés, ele morreu com 120 anos de idade, e o vigor não saiu do seu rosto, e o seu rosto não desfaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. E você que trouxe a Bíblia comigo, pega ela comigo. Vai em segundo livro da Bíblia Sagrada, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: a minha pregação não se constitui em sabedoria humana, a minha pregação se constitui em poder de Deus. E é sobre poder que nós vamos falar nesta noite. Quem veio receber poder de Deus neste lugar? Quem não tem espaço aqui nesta noite no teu coração para receber poder de Deus na tua vida? Se prepare, irmãos.
Deus. Oh, aleluia. Se a igreja achou, confirma comigo, dando glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 11 em diante, que nos diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, porquanto houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: Qual é o seu nome? O que direi? Então disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, diz mais. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. No capítulo 4, verso 1 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Pode sentar glorificando o Senhor. Santo. Irmãos, falar de Moisés nesta noite é falar de missão. A última hora tem chegado. Nós sabemos que qualquer hora a trombeta vai tocar e nós iremos encontrar com o nosso Deus nos ares. Irmãos, Moisés, ele nasceu numa época difícil. Moisés nasce numa época qual o povo de Deus era perseguido por Faraó. Moisés nasce numa época complicada, mas Deus tinha uma obra na vida de Moisés, irmãos. E saiba de uma coisa: se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui nesta noite, é porque Deus tem uma obra na tua vida. Desde o ventre da tua mãe, Deus te concedeu e te deu como profeta entre as nações. Quantos creem nesta palavra, irmãos? Quantos creem nesta noite que Deus tem uma obra na tua vida? Deus tem uma obra, nós não estamos aqui à toa. Então Moisés nasce, irmãos, e a história diz que ao terceiro mês a mãe de Moisés não consegue mais esconder o menino, porque o faraó mandou matar todos os meninos daquela época. Então a palavra de Deus fala que Moisés é soltado no rio Nilo. Mas Deus, quando tem uma obra, irmãos, o povo de Deus, quanto mais é perseguido, quanto mais eles perseguem a igreja, mais a igreja cresce. Ainda que o mundo esteja de ponta cabeça, a igreja segue radiante, vitoriosa na presença de Deus. Então Moisés é jogado no rio Nilo e é encontrado pela filha de Faraó. Moisés então agora, irmãos, passa a ser encontrado pela filha de Faraó, e até os 5 anos de idade ele foi amamentado pela tua mãe, ou os 3 anos de idade, que diz a história que o menino era desmamado. Então Moisés agora passa a viver no Egito. Moisés passa agora a morar no Egito, passa a se deleitar dos prazeres do Egito, passa agora a gozar da banheira de mármore. Moisés conhece toda a idolatria do Egito. Moisés conhece tudo sobre o Egito, porque Moisés agora passa a morar, irmãos, no palácio de Faraó. E Moisés passa a se deleitar dos prazeres do Egito. A Bíblia diz que 40 anos Moisés passa no Egito, mas foi por pouco tempo, porque Egito não é lugar de crente. Egito não é lugar daquele que Deus tem obra. Não é no Egito, irmãos. E foi por pouco tempo. Quantos de nós aqui outrora não estavam no Egito? Egito, irmão, é o mundo aí fora fazendo as pessoas de escravas do pecado, escravos da bebida, da droga, da prostituição. Mas Deus com o braço forte te arrancou de lá e te colocou aqui hoje para bem dizer o teu santo nome. Ramanana subicou. Oh, aleluia.
aleluia, por pouco tempo, que vai no Egito. Viu, irmãos? Porque enquanto estava no Egito, a mãe de Moisés, eu quero crer no meu coração, que clamava por ele diante do trono de Deus. Ah, irmãos, quantas mães não têm clamado pelo teu filho? Quantas mães que me ouvem nesta noite não têm clamado pelo teu filho que está no Egito aí fora sendo escravo? Mas eu tenho uma resposta e uma palavra de Deus para a tua vida. Tu não conhece a história de Ana, mulher. Ana, uma vez por ano, ela subia ao templo de Deus, adorar a Deus. E foi numa reunião como esta, foi num culto como este, que Deus envia um profeta e diz para Ana: ei, o teu pedido Deus vai conceder. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisava de um profeta. E Ana precisava de um milagre. Se você, mãe que me ouve nesta noite, precisa do milagre, Deus está à procura de profetas. Venha ao templo de Deus, venha adorar a Deus, que numa reunião como essa, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua história. Irmãos, certa feita, minha mãe entrou por dentro desta porta 6 anos atrás, com uma foto minha 3x4. Irmão, só Deus sabe a situação que eu encontrava. Mas ela entrou para dentro deste templo, deu a minha foto na mão deste homem de Deus. E quando ele orou, irmão, pela minha foto, ele olhou para minha mãe e disse assim: mulher, vai em paz. Deus tem uma obra na vida do teu filho. Seu filho será um pregador do Evangelho. Seu filho proclamará o Evangelho. Vai em paz, mulher, creia na palavra de Deus. Não é para a glória do homem. Eu não estou falando aqui para exaltar a ele. Eu estou falando aqui, irmão, que Deus está neste lugar. E aqui é a profeta. Aleluia. Aqui é a profeta de Deus. E numa reunião como essa, meu Deus. Minha mãe, para não mentir, irmãos, ela está aqui nesta noite contemplando a vitória. Aleluia. Voltando para a palavra, irmãos, pouco tempo Moisés ficou no Egito. E a história diz que Moisés, ele sai certa feita do palácio e ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E a Bíblia diz que Moisés se ira e vai e mata este hebreu, mata esse egípcio. E quando Moisés mata esse egípcio, irmãos, Moisés não estava matando somente um homem. Moisés estava matando agora, irmãos, os seus sonhos, os seus projetos. Moisés estava matando e jogando para o alto a banheira de mármore, os prazeres do Egito, a idolatria do Egito. Porque a partir daquele momento que ele matou aquele homem, Moisés teve que sair, Moisés teve que ir para o deserto. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, irmãos? Você que saiu do Egito tem que nascer de novo, tem que morrer o velho homem. A palavra de Deus fala que, irmãos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura. Tem que morrer o Egito, tem que morrer, irmãos. O Egito tem que morrer. As coisas do Egito tem que morrer na nossa vida. Ah, irmão, mas é tão bom os prazeres do Egito. Ah, irmão, é tão bom estar na banheira de mármore, adorar um Deus que não fala, que não ouve. A gente pode fazer tudo que quer, pois esse Deus aqui, ele tem boca e fala, ele tem olho e vê, ele tem mão e toca, e ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Aleluia! Então Moisés agora, irmãos, joga tudo, os prazeres do Egito para o alto, e vai agora para o deserto. 40 anos Moisés ficou no Egito, se deleitando dos prazeres do Egito. Quantos de nós aqui, irmão, não se deleitou? Eu 8 anos fui dependente químico. 8 anos, irmão, só eu sei o que eu passei. Mas o Deus Todo-Poderoso, aleluias, aleluias, Uramária, Súbia. Irmãos, eu ouvi a programação dessa rádio aqui todo sábado. Eu trabalhava na usina 6 anos atrás.
num caminhão de bombeiro, o número 2087, tinha um companheiro meu, Claudair, nós ouvíamos, irmão, o culto de sábado, da Remidos em Cristo, irmãos, e eu dentro daquele caminhão, Deus fazendo uma obra, um processo de libertação na minha vida. E quantas vezes eu não senti a presença de Deus, assim como vidas estão sentindo agora. E um dia eu falei para Deus, falei: Senhor, eu vou pregar a tua palavra nesta igreja, eu irei levar a tua palavra, irmãos, e o Deus é fiel na minha vida. Hoje esse companheiro meu também está, irmãos, é Claudair, ele congrega lá no Santos Dumont. Oh, Ramanda Haas. Então, irmãos, Moisés é levado para o deserto. Como é difícil falar de deserto nesta noite. Ai, como é duro falar de deserto, Ramai. Ai, irmão, deserto é lugar de sol escaldante. Deserto é lugar de sede. Deserto é lugar de fome. Mas saiba de uma coisa: é no deserto que Deus faz brotar água da rocha, Ramai. É no deserto que Deus manda o maná do céu. É no deserto que Deus manda uma coluna, irmão, de fogo à noite para aqueles que creem no teu santo nome. Deserto é lugar de crente ser tratado com Deus. Deserto é lugar de crente descer na olaria, aprender a ser servo, aprender a guiar o rebanho, aprender a cuidar de ovelhas. E é no deserto que Deus está. Talvez muitos aqui se encontrem, irmão, no deserto nesta noite. Mas saiba de uma coisa: é no deserto que Deus está te preparando. É nessa prova que o nome de Deus será glorificado na tua vida. É nesta prova, irmãos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando o apóstolo Paulo disse todas as coisas estão cooperando para o teu crescimento espiritual. Porque Deus é na tua vida. Só que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os seus caminhos não são os caminhos de Deus. Queremos para onde? Vemos a um palmo do nosso nariz. Deus está vendo o teu futuro lá na frente. Deus tem o melhor para a tua vida. Quantos creem nesta palavra? Quantos creem que Deus tem o melhor para a tua vida? Mas é no tempo dele, é na hora dele. Está no deserto, passa no deserto glorificando e exaltando a Deus. Porque no deserto Deus vai fazer água, trazer a água da rocha viva, ravaia, súbia. Certa feita Moisés estava no deserto, irmãos, cuidando das ovelhas. Agora Moisés estava aprendendo a ser servo. Moisés agora estava, irmãos, no deserto. E certa feita Moisés estava guiando